Com a chegada do inverno, os consultórios médicos, ambulatórios e hospitais recebem mais pacientes acometidos por doenças características desta época do ano. Entre elas, o aneurisma cerebral, uma falha congênita ou dilatação e alargamento que se forma na parede enfraquecida de uma artéria do cérebro e que não apresenta sintomas anteriores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Luiz Settle, neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Bom dia, Dr. Luiz. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Doutor, por que são comuns esses casos, essa incidência nessa época do ano de aneurismas? Na verdade, a explicação exata ninguém sabe, mas todas as doenças cardiovasculares, ou seja, relacionadas tanto com o coração contra vasos, eles têm um aumento nesse período de inverno. Ninguém sabe direito se é o frio que causa alguma coisa específica nos vasos, mas tanto não só aneurismas em si, como infartos, como tromboses, etc., problemas vasculares em geral aumentam a incidência no período do inverno. Quais são os sintomas no caso do aneurisma? No caso do aneurisma, sim. O aneurisma, na verdade, o aneurisma em si, ele não possui sintomas. Ele vai crescendo de uma forma assintomática no cérebro, na grande maioria dos casos. O que dá sintoma é quando o aneurisma rompe, ou seja, ele estoura e começa a sangrar no cérebro. E isso sim dá um sintoma imediato no momento do sangramento. E há como preveni-lo? O aneurisma em si, infelizmente, não tem como prevenir, uma vez que a pessoa não sabe nem que tem o aneurisma. Claro, em alguns casos, uma fração em torno de 10%, 15% dos pacientes, você pode ter uma relação familiar, ou seja, pessoas que têm, principalmente pessoas com parentes de primeiro grau, mãe, tio, primo, avô, pai, com quadro de aneurisma, esses daí, quando tem 2, 3 familiares diretos com aneurisma, esses sim, eles podem fazer uma investigação prévia com exames para ver se eles não têm aneurisma. Agora, o restante, a grande maioria das pessoas, 85%, 90% das pessoas, esses infelizmente só vão descobrir ou quando rompe, ou se tiverem uma sorte, forem fazer algum exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, algo que semelhante do cérebro por algum outro motivo, esses daí eventualmente podem até acabar achando que é o que a gente chama de um achado de imagem, ou seja, ele foi fazer o exame por um motivo e acabou achando a lesão que não era nem o motivo que ele tinha feito o exame. Doutor, e dependendo da intensidade, da gravidade deste sangramento, quais são as consequências para a saúde deste paciente que sofreu esse aneurisma? Na verdade, o sangramento do aneurisma é uma coisa extremamente grave. Para você ter uma ideia, 1 em cada 4 pessoas que tem um sangramento de aneurisma nem chega ao hospital, ou seja, 25% dos pacientes nem chegam no hospital. Dos que chegam no hospital, para você ter uma ideia, apenas em torno de 10 a 15% dos pacientes vão retornar ao mesmo ritmo de vida que tinha antes. Então, o sangramento em si do aneurisma é uma coisa bastante grave e, claro, tudo isso obviamente depende da localização do sangramento, mas pode gerar sequelas, seja motoras com dificuldade de movimentar um lado ou dificuldade de falar, ou até mesmo uma alteração de comportamento no paciente, mas, claro, vai depender muito da extensão e da localização do sangramento. Por isso, então, a necessidade de um atendimento rápido, neste caso. Exatamente. Na verdade, o que a gente costuma dizer, e eu falo isso para os pacientes, que assim, o aneurisma diagnosticado é um aneurisma tratado. Mesmo que se você conseguir fazer o diagnóstico prévio, antes de sangramento, excelente. Você pode programar até com mais calma o tratamento. Agora, uma vez feito o diagnóstico após o sangramento, em geral, havendo condições, e na maioria das vezes a gente consegue, tratar nas primeiras 72 horas. A gente está conversando aqui na CBN com o Dr. Luiz Settle, ele que é neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Doutor, a gente falava sobre como é feito o diagnóstico.
apenas exames de imagem ou há outros exames também que podem detectar já uma tendência e, portanto, do paciente sofrer um aneurisma? Não, na verdade, o diagnóstico do aneurisma é feito por exames de vários, seja o que a gente chama de uma angiografia digital, que é um exame onde se pega uma artéria parecido com cateterismo para o coração, pega-se, na verdade, a mesma artéria, só que a diferença é que em vez de levar o catéter até o coração, vai-se até o cérebro e faz o contraste para ver o aneurisma. Ou pode fazer exames que são menos invasivos, como a angiorressonância ou a angiotomografia. A angiografia tradicional ela é um pouco mais sensível, então geralmente quando, por exemplo, naqueles casos que eu falei de paciente que tem familiares, vários familiares com aneurisma, e que a gente quer fazer uma investigação, a gente começa com exames menos invasivos, como a angiorressonância ou a angiotomografia, e uma vez feito o diagnóstico através desses exames, a gente complementa com a angiografia, que dá um pouco mais de detalhes. Nos casos dos pacientes que têm a hemorragia, geralmente a gente faz uma tomografia para confirmar a suspeita e muitas vezes complementa também com a angiografia para fazer a cirurgia ou outro tipo de tratamento, que também existe tratamento endovascular para essas situações. Qual que, além da questão hereditária, qual que é o perfil de quem sofre um aneurisma? Geralmente pessoas acima de 40 anos, homens, mulheres, como é que é esse perfil, doutor? Então, geralmente, como você tinha introduzido bem ali no começo, é uma falha na parede do vaso. Na parede da artéria, ela tem uma parede, tem uma camada de musculatura que, na grande maioria dos casos, ninguém sabe exatamente por quê, porém tem uma falha que a pessoa já nasce com essa falha, porém não com o aneurisma. O aneurisma, ele vai se desenvolvendo com o tempo, por causa da pressão do sangue, o sangue vai batendo ali na parede do vaso e vai desenvolvendo o aneurisma. E isso leva anos. Então, geralmente, a manifestação com hemorragia do aneurisma, ela vai geralmente acontecer depois de 40, 45 anos, 50 anos de idade. Essa é a faixa etária mais comum. Depois de 45, 50 anos de idade, a faixa mais comum de ter sangramento de aneurisma. E ele é relativamente semelhante em homens e mulheres. Alguns trabalhos mostram um pouquinho mais frequente em mulher, mas é bem muito pouco, bem suave essa diferença, não é nada muito considerável. E quais são os tratamentos, doutor, do aneurisma cerebral? Basicamente, nós temos, o tratamento é fechar o aneurisma. E para isso nós temos dois métodos que são utilizados. Um é a cirurgia aberta, que é a mais tradicional, em que você faz uma craniotomia, ou seja, você abre o crânio do paciente, vai com o auxílio de microscópio junto ao aneurisma e você coloca um clipe junto à base do aneurisma para fechar ele e não entrar mais sangue lá. Esse é o tratamento mais comum e mais tradicional, e existe, como eu tinha dito, o tratamento endovascular, ou seja, através por dentro do vaso, através do mesmo exame que é feito a angiografia, com o mesmo catéter que você coloca, só que além de você fazer o diagnóstico, você consegue colocar ou molas ou colas dentro do aneurisma. Claro, cada um tem a sua indicação, nem todos os aneurismas são possíveis fazer tratamento endovascular, assim como nem todos os aneurismas, o melhor tratamento seria a cirurgia, cada um tem a sua indicação. E após o tratamento, independente dele, quais geralmente são os reflexos, as consequências mais comuns para esse paciente, doutor? Então, o paciente que tem entre aspas, felicidade de fazer o diagnóstico antes de algum sangramento, geralmente a evolução é muito satisfatória, pois o paciente se encontra bem e você consegue fazer, seja uma cirurgia aberta, seja o tratamento endovascular, o paciente numa condição ótima. Então, geralmente, a evolução é muito boa também. O paciente, nesses casos, a grande maioria retoma suas atividades normais. Nos casos do paciente que teve o sangramento, o problema é que o sangramento em si ele já é muito grave, ele já destrói algumas áreas do cérebro na grande maioria das vezes. Então, nesses daí, você obviamente precisa tratar para evitar segundos ou terceiros sangramentos
Então, o objetivo é esse, você evitar próximos sangramentos, mas esse paciente ele já pode evoluir com algumas sequelas por conta do primeiro sangramento, que aí cai aquilo que eu tinha dito, depende da localização e da intensidade, mas ele pode ter dificuldade de movimentação, pode ter dificuldade de fala, coordenação, até mesmo alteração de comportamento. Dr. Luiz Settel, neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também do Grupo de Tumores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, conversando